Bem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 29. O título dessa pregação é Deus Soberano. Deixa eu orar mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Deus, nós queremos mais uma vez colocar nossas vidas, nossas mentes, nosso espírito, a nossa alma em Tuas mãos. Mais uma vez, Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo toda a Tua luz, toda a Tua iluminação no nosso entendimento, porque a Tua palavra fala que as coisas que vêm da Tua palavra só se discernem de modo espiritual. Então, precisamos da Tua luz na nossa mente para compreender por meio do nosso espírito aquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa noite. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. O pessoal estava falando hoje que geralmente a minha introdução é mais comprida que a pregação em si. Então, hoje eu vou poupá-las de uma pregação infinita e vamos direto no texto. Amém? Abram lá a partir do verso 1, no Salmo 29. Começa assim o texto: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Então, hoje eu não vou usar a NVI, que eu costumo utilizar a NVI no púlpito. Hoje eu vou usar a Almeida Corrigida Fiel, porque eu achei que a tradução da NVI ela forçou algumas coisas ali, as quais eu preferi ir para a nossa velha Ferreira de Almeida, né? Nossa antiguinha Ferreira de Almeida. Então, ali essa palavra filho dos poderosos, né, também pode ser uma tradução assim, os filhos de Deus. Na NVI vai aparecer seres celestiais, por exemplo, como tradução dessa parte que vai falar filho dos poderosos. Então, tanto faz, filho dos poderosos, filhos de Deus, seres celestiais, mas acredito aqui que está se falando a respeito de nós, né, porque somos nós que está sendo invocado para prestar a Deus esse culto e essa adoração por tudo que o texto vai trazer para mim e para você. Amém? Então, a palavra que aparece aqui, ó, dai ao Senhor glória. Então, a gente já esteve falando um pouco sobre essa questão dessa palavrinha, né, essa palavra glória, que no hebraico é kabod. Ela pode significar honra, dignidade, reverência. Então, dar a Deus glória também é dar a Deus honra, dar a Deus a sua dignidade e dar a Deus a nossa reverência. Isso é uma coisa que a gente, esse quesito da reverência, né, até estava na classe membresia essa semana falando a respeito da Gólgota e desse espírito quase que reverente que nós temos nesse formato de culto, né? Nós não temos um culto formal, digamos assim, né? Raras as vezes em que eu usei, por exemplo, um colarinho clerical para pregação, por exemplo, né? Geralmente eu uso o colarinho clerical quando é casamento ou alguma cerimônia, alguma coisa muito especial, daí eu costumo usar, né? Mas então, de certa forma, a Gólgota desde o começo foi essa coisa bem informal, de alguma forma, né? Mas uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é a informalidade não pode se transformar em irreverência. Amém? Certo? Nós temos que, dentro da nossa informalidade, né, dessa nossa forma meio descolada de prestar o nosso culto, a nossa adoração, isso sempre tem que ser acompanhado de uma reverência ao Senhor. Amém? Certo? Então, assim, às vezes ficar assim, né, de conversinha na hora do culto, às vezes ficar no Instagram na hora do culto, né, ficar aí, né, sei lá, vendo coisas, né, ligar o TDAH no nível premium aí, né, e ficar desatento. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque nós estamos diante da palavra de Deus, amém, queridos? E a palavra de Deus é santa, então nós temos que ter reverência, né? Eu, com todo o meu TDAH nível hard que eu tenho, quando é outra pessoa que está pregando, eu já procuro sentar bem na frente e deixar o celular meio que de lado e me focar, porque senão a minha mente já divaga e eu caio nessa irreverência diante da palavra. Então, temos que tomar cuidado com isso, amém? Quando ele fala a respeito dessa questão de força, essa palavra hebraica, que é osé, ela é força material ou física, pessoal ou social
ou política. Então, essa força que o salmista está falando a respeito de Deus, essa força ela representa uma força que se manifesta de modo material. Ou seja, a força de Deus ela não é uma força etérea, não é uma força impalpável. Do contrário, ela é uma força que, quando ela se manifesta, mesmo parecendo ser invisível, assim como o vento é invisível, certo? Você não vê o vento. O vento tem força? Hã? Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de uma, eu não sei se foi recente, pelo que eu entendi, foi recente, de uma tempestade que deu lá em São Francisco, acho que é São Francisco do Sul, Santa Catarina. Nossa, um vento muito forte, assim, destruindo tudo, né? Arrancando tudo. Então, mesmo sendo invisível, aquilo se manifesta de modo material, né? E aquilo é destruidor. Então, a força de Deus é isso, ela é materializada, ela é concreta. Ela não é um troço mítico, um troço que não se manifesta de modo material no nosso mundo. Amém? A outra coisa que ele fala aqui, que ela é pessoal, ou seja, ela vem desse ser, desse Deus. E a outra coisa que ele fala é que, quando se manifesta, ela também tem o poder de se manifestar de modo social ou político. Dá um pouquinho mais de gás no vocal aí, faz favor, Luffy. Oi, som. Isso, tá bom. Prometo que hoje eu não vou rodar um manto aqui, vou ficar mais presbiteriano aqui. Bem? Por que político também e social é importante nós entendermos que a força de Deus ela se manifesta também nas questões políticas de modo concreto, de fato? Porque, senão, não faria nem sentido nós orarmos, por exemplo, pela nação. Não faria sentido nós orarmos pelos líderes, não faria sentido. Nós só oramos porque nós cremos que nós temos um Deus que intervém. Amém? E ele intervém de modo a mobilizar, de fato, as coisas. Tem coisas que acontecem na política, por exemplo, né, que a gente não gosta, que a gente talvez fique insatisfeito, que a gente fique frustrado. Certo? A gente fica frustrado com certas coisas que acontecem na política. Cada um, né, no seu espectro político, mas tem coisas que a gente não gosta. Fala, eu não gosto disso, eu não gosto como as coisas funcionam. Né? Eu não gosto como as coisas elas agem, mas, dentro disso tudo, nós temos que entender que Deus é soberano sobre tudo. Amém? Certo? É interessante a gente ver lá que, quando, por exemplo, Israel está pecando contra Deus, o texto fala que Deus vai lá e move o rei de uma nação pagã para vir trazer juízo sobre a vida deles, entende? Então, assim, o cara não estava lá do nada, e coincidiu que, do nada, o cara estava lá no trono dele, reinando sobre a nação dele, e, do nada, o cara pegou e sentiu vontade de ir lá e atacar e destruir Israel, ou levar Israel como cativo. Não foi do nada que aconteceu isso. Foi o próprio Deus que foi lá e moveu o coração daquele rei para que ele saísse de onde estava e trouxesse juízo sobre Israel. Amém, queridos? Então, é nesse Deus que nós cremos. Nós temos um Deus que nós cremos que Ele é capaz de mover tudo, todos. Amém? E nós temos que nos submeter à manifestação da vontade dEle. Portanto, esse texto, se nós juntássemos, somássemos todas essas informações contidas aqui, ele diria mais ou menos assim: portanto, atribuam a Yahvé toda a honra devida. Atribuam a Yahvé que ele é digno. Atribuam a Yahvé toda a sua reverência, pois dele procede toda a força que soberanamente sustenta e controla todas as coisas, sejam elas de cunho individual ou coletivo. Amém, queridos? Certo? Isso aqui é uma confissão de fé que nós temos que ter no nosso coração. Amém? Francis Schaeffer escreveu uma trilogia sobre a questão do relativismo, mas ele escreveu, dentro dessa trilogia, um livro dele que eu acho muito legal, assim, o título desse livro, que é O Deus que Intervém. Então, por mais que a gente olhe a degradação moral da humanidade, né, que cada vez mais é uma ladeira abaixo,
né? É uma ladeira abaixo, a gente não vê melhora na humanidade. Do contrário, né? Os crimes continuam aí, né? A gente teve essa semana uma polêmica, né, envolvendo uma pastora, eu não sei que denominação que ela é, né, mas acho que todo mundo viu isso, se manifestando lá e falando a respeito da questão tanto da violência contra a mulher, quanto da questão da pedofilia, né? E aí, uma coisa, fazendo um parênteses dentro disso, né, a minha introdução não é comprida, tá? Mas os versículos vão ser mais compridos agora, nesse momento, né? E eu vi, assim, cara, alguns amigos, assim, inclusive, postando, tipo assim, quase que falando para ela calar a boca, assim, né? Que ela, como mulher, né, eu fico, cara, os caras não têm vergonha. Os caras não têm medo de manifestar, assim, algumas coisas. Eu falei, cara, se ela estivesse falando uma besteira, ok, entende? Mas ela estava falando uma coisa muito séria, né? O espaço em que ela estava falando permitia ela falar aquilo lá, né? Então, ela não estava lá falando, por exemplo, numa conferência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela estava dentro dos Gideões, lá onde a mulher tem o espaço de falar, entende? E aí os caras falando isso, né? Onde se viu aquela velha conversa, né? O velho papo de pastora não existe nas Escrituras, né? E tem vários teólogos hoje, e eu sou um deles, que tem defendido o contrário disso, né? Que tem entendido que a questão da pastora ou pastor, isso nunca foi um título, e sempre foi um ministério. Que é diferente por exemplo, nós entendemos a questão administrativa, que talvez isso tenha algumas implicações dentro da igreja, né? Talvez isso, talvez, né? Mas eu entendo que isso é uma questão eclesiológica. Eu dei uma live falando sobre esse assunto, né, tratando o porquê que Paulo falava aquelas questões na carta aos Coríntios, né? Por que para Corinto, na cidade de Corinto, quando ele escreveu para a igreja, por que ele falava daquela forma? Por que ele falava, mulher, não permito que fale? Porque toda a cultura da sinagoga era exatamente isso. As sinagogas, elas funcionavam dessa forma. A mulher, ela não tinha nem como entrar dentro dessa parte interna da sinagoga. Então, a mulher, ela não podia orar, a mulher, ela não podia abrir um pergaminho ali, um profeta, uma lei, e ler isso. Ela não podia. A mulher, ela não tinha voz dentro do contexto judaico, dentro daquele contexto das sinagogas, né? E quando a gente vai olhar para o contexto de Corinto, a gente vê que quem liderava a igreja de Corinto, que estava ali, eram 2 ex-líderes de sinagoga. 2 ex-líderes tinham se convertido e estavam na frente da igreja. Então, toda aquela cultura da sinagoga vem para dentro daquela igreja local ali. Então, por isso, Paulo fala certas coisas, né? E aí a minha briga com essa galera que fala dessa questão, né, de querer aplicar isso na literalidade ainda nos dias de hoje, eu fico pensando, tá, mas espera aí, então, a mulher não permite o que ensine, ok, ponto. Tá, mas e a parte ali que fala que a mulher tem que usar o véu, como é que fica? Aí era cultura da época. E a parte ali que a mulher tem que ficar calada no culto? Então, é isso? A gente vai aplicar isso aqui? Hein? Depois apanhar em casa da esposa? Então, tem toda essa questão. Mas, entrando na questão, é isso. Você vê ela abordando questões ali a respeito da violência contra a mulher, e é assustador que isso não muda muito dentro da igreja, né? Eu não estou usando da realidade de vocês, né? Eu não sei porcentagem, eu não sei realmente isso, né? A gente já, dentro do nosso contexto, eu acho que, não sei se teve uma situação ou outra em que a gente teve até que intervir, porque houve, de fato, nesses 26 anos de Gólgota, 26 não, 25 anos, talvez tenha uma situação ou outra em que tenha acontecido isso, né? E que a gente chegou severamente, né, trazendo uma exortação, né, e uma puxada de orelha, até, não vou entrar em detalhes, né, até sob o risco, eu já estou com a 5ª série ligada ultimamente, então eu vou controlar a minha 5ª série aqui e ficar quieto, né? Mas essa questão de olhar para isso como uma questão absurda,
né? É um absurdo. Eu não lembro se foi o Stu Weber, se foi o John Eldredge que escreveu que um homem que bate numa mulher deveria morrer. E eu concordo 100% com ele. Mesmo que seja numa situação, por exemplo, a Kátia venha me agredir, por exemplo, né? E aí eu, supostamente, né, teria, né, vazão para também agredi-la, digamos assim, né? Eu acho que é desproporcional. Eu acho uma covardia, é desproporcional. Assim como quando uma criança vem bater em mim, obviamente eu não vou, né, reagir àquilo com violência, né, no máximo segurar a criança de alguma coisa. Eu acho que o homem, quando ele revida, por exemplo, a violência com violência, é desproporcional. Eu acho que continua sendo uma covardia. Saia correndo, sei lá. Saia correndo, faça alguma coisa, né? Mas nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, agrida, certo? Então a gente vê isso, né? A gente vê que, por mais que se crie leis, que haja toda uma tentativa de reprimir o que acontece, por exemplo, da violência contra as mulheres, né? Não existe lei que faça isso mudar, infelizmente. E aí o mais preocupante disso tudo é quando isso acontece dentro do reino de Deus, né? E aí, sob o respaldo, né, sobre algumas legalidades que se dá, entende? Então não se deve jamais, né? Então nós somos absolutos nesse quesito, né? Jamais, jamais. Na verdade, nenhum dos lados, né, queridos, né? Obviamente, eu não estou falando da mesma forma para a mulher, né? Jamais também, né, entre no tapa, bata no marido, alguma coisa assim, provoque algum tipo de reação, né? Eu sempre tenho falado isso e volto a falar pela milionésima vez, né? O máximo que nós temos é o controle sobre nós mesmos. O máximo, e olha lá. Eu só posso controlar a mim mesmo. Eu nunca posso controlar o outro. Entende? Então, eu lembro assim dos primeiros anos de casamento, assim, que às vezes eu queria resolver as coisas na hora, e a Kátia não, né? A Kátia falou, não, dá um tempo aí, agora eu estou cheirando enxofre, né? Agora não. E eu, não, quero resolver agora, não quero resolver agora, não quero resolver. Daí eu disparava e falar, ao pronto dela estourar. Ela quase ficar louca, de ficar quase enlouquecida por causa que eu não parava de falar, que eu queria resolver as coisas na hora, né? Graças a Deus eu aprendi, né? Depois de apanhar tanto dela, a gente aprende, né? Mas a gente aprende. Então, tudo isso, queridos, né? Não provoque o marido, não provoque a esposa, não provoque os filhos não provocam os pais. A gente tem que ser sábio nisso tudo. Mas uma das coisas que ela aponta também é a questão da pedofilia, né? Do abuso para com crianças, né, cara? Coisa absurda, coisa absurda. Eu sei de histórias assim, queridos, não do nosso meio em si, graças a Deus, mas de fora do nosso meio, absurdos. Eu sei de um filho de um pastor em que o ministro do louvor terminou o louvor, o pai não podia levar ele para casa, e ele pegou uma carona com um ministro do louvor, e o cara abusou dele sexualmente. Entende? Então, isso é muito triste, quando acontece isso dentro do reino de Deus. É um absurdo isso. E ela está certíssima, isso aí não tem que ter disciplina, isso é cadeia. Um homem que faz um negócio desse tem que ir para a cadeia. Nós perdoamos, está perdoado em nome de Jesus. Mas assim como o guincho da semana passada, né, esse indivíduo também tem que ir para a cadeia cumprir pena pelas coisas que faz. Amém? Não quero mandar áudio amanhã pedindo perdão para vocês, então vamos pular o assunto aqui. Versículo 2, queridos. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, aqui, quando Davi ele traz a questão do nome Yahvé, é porque o nome de Yahvé já tinha se tornado, de alguma forma, um nome temido, não somente em Israel, mas já era um nome conhecido pelas nações vizinhas, as nações em que Josué já tinha conquistado. O Egito já conhecia muito bem esse nome, certo? O Egito já sabia quem era Yahvé. Yahvé entra para a história do Egito como o Deus que derrotou todos os deuses do Egito, né? Então, aquelas nações cananeias, né,
que estavam ali ao derredor de Israel, que Josué tinha conquistado, todos esses conheciam o nome de Yahvé. A outra coisa aqui que fala sobre a palavra, aqui que vai dizer, cadê? Na beleza, essa palavra beleza aqui no hebraico, que é a palavra hadará, que é adornos, ornamentos santos. Aqui a palavra que está sendo usada aqui diz respeito às coisas que envolviam o templo, aquilo que deixava o templo muito bonito para Deus. E aí uma coisa interessante, né? Quando eu dou aula de o sacro e o profano, depois eu vou falar um pouco sobre essa questão, na Jocum, eu tive que ler um livro do Francis Schaeffer, chamado A Arte e a Bíblia, ou A Bíblia e a Arte, eu não sei qual que é a ordem ali, mas esse livro me trouxe assim, uma questão acerca do templo que eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque uma das coisas que o Francis Schaeffer vai atacar ali é esse conceito, por exemplo, né, que muitos de nós talvez ainda carregamos, esse conceito de que você não pode ter a arte pela arte, simplesmente pela arte, né? Sempre a arte tem que ser no sentido utilitário. E isso o protestantismo destruiu. O protestantismo conseguiu acabar com a arte nesse aspecto, né? Especialmente esse protestantismo moderno, né? Onde a arte ela é somente utilitarista. Então, se ela não tem uma utilidade evangelicalista, então ela não tem serventia. E quando a gente olha para a Bíblia, e especialmente com relação ao templo de Jerusalém, é interessante quando Deus pede, por exemplo, que dentro do Santo dos Santos, onde ninguém entrava, só o sumo sacerdote, ninguém entrava. Dentro lá, Deus falou assim, olha, eu quero que você coloque uns querubins na parede pintado ali. Mas Deus, para que isso? Ninguém vai ver isso. Eu quero, coloque lá. Coloque umas romãs ali, eu quero que seja dessa cor, púrpura, quero que tenha azul, eu quero que seja assim. O véu, eu quero que seja dessa espessura, eu quero que seja assim, eu quero que ele seja bordado assim, assim. E ninguém era para ver. Para quem que era aquela arte? Para ele. Era para ele. Então, Deus, quando ele dá para o homem o dom da arte, de fazer música, de pintar, de esculpir, e por aí vai, né? Hoje em dia, a arte ela pode ser expressada de várias e infinitas maneiras. Isso é para ele, primeiramente. Porque Deus quer que a arte ela enfeite a vida. Nós precisamos de arte, amém? Certo? Nós precisamos de arte. Eu não consigo entender uma pessoa que fala assim, eu não gosto de música. Eu falei assim, opa, não confie em quem não gosta de música, queridos. Não confie. A pessoa que não gosta de nada, de arte, né? Eu não entendo isso. Eu preciso de arte na minha vida, o tempo todo. Eu amo a arte. Quando não é a arte, é a natureza. Eu gosto da natureza, eu gosto da arte, daquilo que vem de Deus. Música, né? A Kátia até, coitada, né? Às vezes até pede para mim, amor, dá um tempo aí, né? Porque eu é música o dia inteiro, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É o tempo todo ouvindo música. Eu preciso ouvir música o tempo todo. Aí ele vai falar a respeito dessa questão da santidade de Deus. Então ele vai falar, adorar o Senhor na beleza, ou seja, nesses ornamentos, né, essa palavra que vai de ornamentos, mas especialmente com relação à santidade de Deus, que é essa questão do Kadesh, né? Porque Deus ele é um Deus santo, e essa palavra santo é uma palavra muito difícil da gente pegar e entender, de fato, o sentido e o significado dela, né? Alguns teólogos vão falar que é separado, né? Mas é muito mais do que isso. É algo muito maior do que tudo isso. Aí, por exemplo, né, a palavra santo, ela geralmente vai se encontrar num antônimo à palavra profano nas Escrituras. E quando eu dou aula de profano, não sei por que me chamam logo eu para dar aula de profano na Jocum, né, sempre perguntando por que eu que tenho que dar aula de profano. Então, existe essa comparação, né? E, geralmente, as pessoas têm um conceito acerca da palavra profano, que é uma só. Né? Falei, olha, essa música é profana. Olha, aquele cara é profano. Aquela camiseta é profana. Sei lá.
várias outras coisas que nós podemos utilizar. Geralmente, qual que é o sentido de profano que nós temos? De algo ruim. Não é isso? De algo do Satanás. É isso que é o nosso conceito que nós temos de profano. É ou não é? Certo? Então, olha, só para vocês verem. Sacro ou santo. Relativo ao que é divino, à religião, aos rituais e ao culto. Sagrado, santo. Esse é o conceito de santo. Conceito de profano. Profano que não pertence ao âmbito do sagrado, que é estranho, que não pertence à religião. Ou seja, o conceito de profano não tem nada a ver com isso que a gente fala de profano. A própria definição da palavra profano não é aquilo que a gente liga automaticamente na nossa mente. Profano simplesmente está dizendo aquilo que não pertence ao rito religioso. Aquilo que não pertence àquilo que a gente classificaria como a questão, a particularidade que envolve a questão religiosa. E eu não estou falando de escritura aqui. Eu não estou falando de evangelho. Eu estou falando de isso aqui mesmo, do rito. A parte religiosa da nossa vida, digamos assim. Certo? Religiosa de fato. Amém? Certo? Então, isso é sacro. E tudo aquilo que está fora disso é profano. O problema é que a gente não pode mais usar essa palavra profano. Porque se nós falarmos que eu tenho uma vida profana, qual que é o entendimento? Esse cara está na carne. Esse cara está errado. Mas olha só, essa palavra que é a shol, shoi, esse hebraico é uma desgraça, né? Vamos aí. Lá, ó, Levíticos 10, queridos, eu vou ler alguns textos para você ver o que a Bíblia fala quando ela vai usar essa palavra. Acho que é shoi no hebraico. Lá em Levíticos 10, 8 a 10, primeira vez que aparece essa palavra. Na tua tradução, provavelmente vai estar como profano, mas vai dizer assim, ó. E falou o Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Deus proibiu os levitas de beberem vinho? Não. Deus proibiu alguma tribo de Israel de beber vinho em algum momento? Não. Ele especificou, olha, quando você for entrar no Santo dos Santos, você não entra lá tendo bebido alguma coisa. Certo? Não. Deus não está dizendo que ele está em pecado, que ele está profanado no sentido pejorativo que a gente costuma dizer. Ele falou assim, olha, para diferenciar entre aquilo que é comum na sua vida, a sua vida comum lá fora, e aquele momento em que você está na minha presença, literalmente, para que haja diferença, você não misture as coisas. Aqui, você pode beber teu vinho e tua vida, mas quando você vem para a minha presença, você não faça isso. Para a gente diferenciar entre aquilo que é sagrado daquilo que é profano, ou seja, daquilo que é o comum da vida, daquilo que não pertence ao rito religioso. É isso que o texto está falando. Daí lá em 1 Samuel 21, 5, ele vai falar, respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, não tenho pão comum. Sabe o que ele está falando? Não tenho pão profano. O que é o pão profano? O pão profano que era assim, tinha o pão que era feito para eles comerem no seu dia a dia, e tinha o pão que era o pão consagrado a Deus. Aquele pão que era consagrado a Deus, que era o pão santo, esse pão ninguém podia comer, porque esse pão era para Deus. Qual o pão que ele podia comer? O pão profano, o pão comum. Não é interessante isso? Depois, lá em Ezequiel 22, 26, vai dizer assim, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Olha só, o que estava acontecendo aqui? Esses sacerdotes estavam misturando isso daqui
com isso daqui. Eles não estavam mais observando os ritos que Deus tinha colocado de santificação quando eles entravam na presença de Deus. Então, eles estavam misturando as duas coisas, e por isso que, olha, vocês estão misturando a vida comum com a vida santa. Vocês não podem fazer isso, porque eu estabeleci uma postura para vocês como sacerdotes. Lá em Ezequiel 42, 20, mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Ou seja, entre o templo, o lugar do templo e a comunidade na sua vida comum, tinha isso daí. Amém, queridos? Certo? O que a gente aprende com isso? Tem outros textos aqui, mas a gente não precisa ler, não. Quando Deus está falando de uma coisa santa, Ele está falando daquilo que pertence somente a Ele, ponto final. Quando Ele está falando de profano, é da vida comum. Amém? Então, todos nós temos a nossa vida profana diariamente. Amém? Uma vez em Cristo Jesus, existe separação entre uma coisa e a outra? Acabou. A partir do momento em que Deus fala assim, todos nós somos sacerdotes, todos nós estamos na presença de Deus, a vida comum e a vida santa é uma coisa só. Não tem mais separação entre uma coisa e uma outra. Amém? Certo? Só para que a gente entenda, então, porque esse papo de profano, quando vem falar, olha, aquilo lá é profano, isso não existe, queridos. Até o termo secular, por exemplo, né, quando a gente usa para definir música, né? Aquela música lá é secular e essa música é cristã, né, por exemplo. Isso não existe, porque tudo é comum e misturado ao mesmo tempo para aqueles que são santos. Amém? Até eu estava num grupo lá de galera do metal e cristão do Brasil, sempre tem essa discussão, né? Nossa, eu já estou com 37 anos, 36 anos de caminhada no Evangelho, e isso aí parece que nunca vai embora, né? Sempre é essa velha discussão sobre a tal de música do mundo, se pode, não pode ouvir e tal, né? E aí agora está essa velha rixa, briga com relação aos termos para definir, por exemplo, banda cristã, né? O que seria uma banda cristã? Então, tem toda essa questão, né? Tem uma história que eu tinha uma banda em Foz do Iguaçu. Eu vou falar um outro nome para não falar o nome da banda, vai que, né? O cara um dia escuta, eu acho que não vai escutar, então não interessa também. Vocês não vão conhecer. Mas tá Cadeira, né? O nome da banda era Cadeira. E aí né, eu conheci o cara, tal, né? O cara montou essa banda cristã, né, para evangelizar, e a banda Cadeira, né? Daí, no outro dia, eu falei assim, Pipe, mudei o nome da banda. Eu falei, isso, mudou, por que mudou? Eu falei, mudei, cara, eu coloquei agora White Cadeira. Eu falei, mas por que White Cadeira? Não, a banda de White Metal, então, para deixar claro que é uma banda cristã, eu coloquei White Cadeira, né? Eu falei, a coisa mais jacu do mundo. Eu falei, cara, como é jacu isso, né? Mas, então, essa questão de ter que definir, né? E uma das coisas que eu falei para o pessoal, eu falei assim, eu utilizo a definição como banda cristã por uma questão simples. Eu sou um cara muito saudosista, entende? Então, essas bandas que eu ouvia nos anos 90, na minha conversão, eu separo. Falei assim, essas bandas são as bandas cristãs na minha vida. São as bandas que eu escuto. Agora, isso daqui não é banda cristã, então está tudo certo. Então, eu faço essa separação. Mas, hoje em dia, a gente chegou num nível de amadurecimento onde a maioria dos músicos cristãos não ficam fazendo mais esse tipo de diferenciação. É a música e ponto final. Onde nós temos músicas que, obviamente, vão falar de Deus, né? Então, existem aquelas 4 premissas, né? Existem músicas que vão falar de Deus e não necessariamente os músicos são cristãos. Tem muita banda aí que faz músicas, fala de Deus, e necessariamente os caras não têm nada a ver com Jesus. Ponto. Né? Daí a gente tem
bandas que são compostas 100% por cristãos e que não fazem música evangelística, de louvor, de adoração e de conteúdo necessariamente bíblico, né? Então, nós vamos ter bandas que não são cristãos, os músicos não são cristãos, e vão fazer música para falar da vida, ou falar do Satanás, qualquer coisa, mas é isso aí de modo comum. E aí tem um outro perigo. Existem aqueles que são cristãos, fazem letras supostamente cristãs, que não tem nada a ver com o Evangelho, e que a gente consome como música cristã, mas que está muito longe de ser uma música cristã. E aí uma das coisas que mais me irrita é essa galerinha gospel. É esses cantores e cantoras gospel que não estudaram nunca, fizeram um mês de seminário teológico, nunca estudaram uma linha de teologia, não estudam nada e saem. Por exemplo, o cara se converte. O próprio Rodolfo Abrantes é um exemplo disso, né? Eu lembro que, quando o Rodolfo se converteu, o Rodolfo estava quase toda semana, né, um nome imensurável, né? Estava toda semana nessa denominação aqui em Curitiba, né? E ele compôs músicas na época que, depois de anos, ele falou assim: cara, eu não canto mais aquela música. E tem pregações dele daquela época em que ele olha para trás: cara, eu não prego, eu não creio mais naquilo. Entende? Então, às vezes, você pega e coloca um músico ali, e tem muitos disso, que o cara não conhece a Bíblia, não sabe da Bíblia. E o cara faz uma música cristã falando de coisas que não são bíblicas. Entendeu? Só que, como a gente tem nessa questão de separar, né, porque o cara é crente, então está tudo certo, né? Se o cara é crente, o cara escreveu um livro, portanto, tudo que ele escreveu veio da parte de Deus. Lembra que eu estava falando ontem, domingo passado, sobre a questão da diferença entre revelação e inspiração, né? A diferença, especialmente, entre inspiração e a questão da psicografia, que o Evangelho não é psicografado, o Evangelho ele é inspirado. Amém? Então, como é que a gente define uma música inspirada por Deus? Se ela é bíblica. Se ela é de fato bíblica. Se aquilo que ela está dizendo é de fato bíblica. Tem conteúdo que de fato confirma que ela é bíblica? Amém. Então já é inspirado. Agora, partiu disso, queridos, aí a inspiração é subjetiva. Não tem como eu dizer que se é ou não é. Amém? Só para entender, ok? Profano não é necessariamente aquilo que é contrário a Deus. Profano é a vida comum. E santo é aquilo que é dedicado exclusivamente para Deus. Porém, nós cristãos não fazemos diferenciação entre a vida comum e a vida religiosa. Certo? A nossa vida, daquela porta para fora, tem que condizer com aquilo que nós vivemos aqui dentro também. Amém? Certo? Por mais que a gente possa falhar fora dessas portas, amém? Não significa que aquela vida lá, ela é separada disso aqui que está aqui. Então, não é aqui que nós somos santos. Esse lugar não é santo por si só. Aquele lugar lá da Visconde de Guarapuava, que a gente ficou muito tempo, ele não é santo por si só. Lá na Clotário, Portugal, não é santo por si só. Nenhum lugar que a gente está, ele é santo. Quando a gente olha, esse lugar é santo, vamos ter reverência porque esse lugar é santo. Não, esse lugar só é santo porque os santos estão aqui. E aonde os santos de Deus estão assentados, o comum e o sagrado se fundem numa coisa só. Amém? Amém? A minha casa é santa, a tua casa é santa. Aonde você trabalha se torna um lugar santo, porque em Cristo Jesus não há separação entre aquilo que é a vida comum daquilo que é sagrado. Você é o templo do Espírito Santo, aleluia. Olha que coisa linda. O templo não é mais um lugar, o templo caminha sobre duas pernas ou não. Aonde ele vai, o templo está. Então não há diferenciação. A hora que ele está trabalhando, ele é santo. A hora que ele está estudando, ele é santo. Se ele está caminhando, correndo, fazendo qualquer coisa, ele não é santo só na hora que ele está aqui cantando, levantando as mãos para o céu. Só o momento que ele está orando. Não. A espiritualidade, ela é inerente à vida comum para todos nós, em nome de Jesus. Amém?
Amém, queridos? Então, quais são os adornos da beleza, da santidade desse Deus que nós cremos? A partir do verso 3, vou dar uma acelerada, queridos. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sírion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. Então, olha só o que ele está falando. Ele está falando de um Deus que é soberano, desse Deus que recebe toda a glória, a honra devida, mas ele está falando que aonde que se manifesta? Em tudo, em absolutamente tudo. Notaram mais uma vez que a presença de Deus não é somente na questão do sagrado em si, mas a presença de Deus está quando você escuta o barulho das ondas, é a voz de Deus. Quando você escuta o vento, é a voz de Deus. Quantos aqui, quando eram criança, quando estava trovejando, minha mãe falava isso: Deus está brabo. Vocês já ouviram isso quando era criança? Deus está nervosinho hoje. Eu ouvia isso quando criança. Então, quando andava aqueles trovões assim, eu pensava comigo: Deus está bravo. E o que o texto está falando é exatamente isso. Que o trovão é a voz de Deus. Que o vento é a voz de Deus. Que ele move tudo, todo. E aí, finalmente, ele vai falar, lá no verso 10, ele vai falar: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Olha que coisa linda. Ele está dizendo que assim como a voz de Deus se move em todas as coisas, ele está ligando isso à questão do dilúvio. Então, o termo ali, Yal-Shab, traduzido por assentar, é no sentido de um juiz que se assenta para julgar. Então, Davi está falando assim: olha, lá nas águas do dilúvio, Deus se assentou. Deus pegou uma cadeirinha, o seu trono, se assentou como um juiz sobre aquelas águas e ele julgou toda a humanidade. Quando trouxe sobre a terra as águas do dilúvio e que destruiu toda a criação, de modo soberano. Aleluia e amém. O que Davi está falando é que esse Deus é soberano sobre aquilo que ele criou. E como Criador, ele tem todo o direito de julgar a tudo e a todos conforme ele desejar, por causa da sua posição como Criador. Tem um livro chamado Deus Mandou Matar. Ele traz 4 visões acerca dessa questão da situação com os cananeus, quando Deus manda Davi, vai lá e mata todo mundo. Saul, quando Deus manda Saul ir e matar todo mundo, e inclusive mulheres grávidas, o texto fala. E aí há toda uma tentativa de alguns desses teólogos de defender Deus desse absurdo. Ao olharem para esse texto, não, cara, isso daí não é Deus, não, né? E teve alguns deles que falaram assim: não, isso aí foi o diabo, não foi Deus. Falaram que aquilo ali não foi Deus. E acreditam que ali foi, a palavra ali não é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra ali é literalmente que a Bíblia, ela contém palavras que são meramente humanas, que não tem nada a ver com Deus, aquilo ali. E aí aquilo ali é o entendimento simples do autor em si. Ele entendeu dessa forma, mas não é isso. Não foi Deus quem mandou matar. Entende? Só que isso é meio contraditório, porque se não foi Deus que mandou, por que Deus ficou indignado com Saul, quando Saul desobedeceu ele? Por que Deus trouxe juízo sobre ele e sobre Israel? Por causa do pecado dele. Então, não faz sentido nenhum isso.
Deus é soberano, é isso aí. Ele é soberano. Teve um rapaz numa discussão que também nessa questão de não compreender a respeito da soberania de Deus e como que Deus manifesta juízo, por exemplo, sobre mulheres grávidas. Como que Deus exerce juízo sobre crianças, por exemplo, né, que supostamente não tem pecado. Né? Como que Deus faz isso? Aí o cara falou assim que no dia do dilúvio não tinha nenhuma criança, não existia criança naquele período e não existiam mulheres grávidas naquele período. Tamanho é o desespero de lidar com essa questão da soberania de Deus. As pessoas têm problemas de aceitar a questão da soberania de Deus. Qualquer coisa que remeta a Deus a algum aspecto de tirania, né, de injustiça, na perspectiva humana, a gente tende a eliminar isso como uma possibilidade de se pensar a respeito disso. E aí, como é que vocês lidam com isso? Eu não tenho problema nenhum. Eu creio que Deus é 100% bom em tudo que Ele faz. Mesmo que naquilo que Ele faz vai contrapor a minha visão do mal, daquilo que é justo ou não, mesmo que isso venha chocar com os meus conceitos acerca dele, eu sei que Ele permanece sendo bom. O tempo todo bom. Especialmente, sabe aonde, queridos? Quando você tentar passar por essa perspectiva de ver o mal em Deus, de ver que Deus é mal, de alguma forma, nessas coisas. Por que Deus não foi mal quando levou sobre Jesus um Deus santo, perfeito, aquilo que eu e você fizemos, e não Ele? Deus foi mal quando fez aquilo? Não. Então, por que nós não nos chocamos com isso? Acho que foi o Sproul que ele falou isso, que a gente olha para essas coisas, né, de Adão, por exemplo, né? Ele falou isso, que quando alguém perguntou numa conferência, ele estava sentado, alguém perguntou assim, falou para ele assim, Sproul, por que Deus foi tão rigoroso com Adão? Nossa, ele ficou indignado. Ele ficou indignado. E aí, ele só não chamou o cara assim de burro, mas ele falou que, tipo assim, que questão estúpida é essa? Eu não lembro os termos que ele utilizou ali, mas ele utilizou umas palavras pesadas assim por causa da pergunta. Ele falou assim, você consegue medir que o pecadinho de Adão, a tolice de Adão, a besteirinha de Adão, levou Jesus numa cruz? A pessoa que olha e fala, por que Jesus tanto não foi irrelevante o que Adão fez? Não foi uma coisa tão pequena, porque a dimensão do nosso pecado, ela é justamente medida pelo tamanho do sacrifício que foi preciso para pagar aquela coisinha que Adão fez. Amém, queridos? Então, quando eu olho para querer achar Deus injusto, eu acho que injusto foi Jesus, morreu por mim. Isso é injusto. Porque se fosse por... Não faz sentido isso, se nós pensarmos numa perspectiva de justiça. Justiça não, justiça é cada um de nós pagar pelo que a gente fez. Isso é ser justo. Justiça é nós todos pagarmos no fogo do inferno para toda a eternidade. Isso é ser justo. Injustiça é aquele que é santo morrer por causa de uma desgraça que nem eu. Isso sim. Amém, queridos? Então, temos essa consciência. Então, quando eu vejo gente falando assim, Deus é injusto. Bicho, menos. Cuidado. Cuidado. A tua sorte é que eu não sou Deus, porque se eu sou Deus, eu matava você na hora ali, fulminado. Perdão, queridos, perdão. Não leva para o coração. Né? O último versículo, queridos. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, se nós temos um Deus que rege sobre tudo e sobre todos com o seu poder e soberania, quem poderá intentar contra os seus filhos? Aleluia.
Amém? Quem poderá intentar contra os filhos de Deus? Amém? Ele nos guarda, Ele nos cuida o tempo todo, é isso, né? Eu tenho consciência que quando eu saio de casa, eu deixo minha casa, né, sozinha, que a Hannah pulou para dentro do portão, se pular um bandido lá, ela vai rolar, brincar, lamber o bandido inteiro, né? Mas se pular alguém lá e roubar lá, entendeu? Eu saio de casa confiando que quem guarda a minha casa é Deus, e mais nada, né? Claro que a gente fecha o portão, a gente fecha, né? A gente faz algumas estratégias também da nossa parte, né? Mas é Deus que cuida da gente. Amém? Quando a gente vai pegar uma estrada para viajar, vocês acham que é o teu braço que te protege de acidentes? Hã? A tua saúde. Você acha que é quem que guarda a tua saúde? Quem que dá o teu emprego? Quem que te dá vida? Quem te faz respirar? Quem faz nascer o sol todos os dias sobre nós? Amém, queridos? Deus faz isso mesmo sobre um injusto, mas especialmente sobre o justo. É assim que Deus lida comigo e com você. Então, nós temos que descansar nele, confiar nele, que ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, e nós não podemos nos desesperar por causa disso. Às vezes a gente passa por situações financeiras complicadas, né? Até numa conversa com alguém essa semana, falando sobre perspectiva de vida, projeto de vida, eu falei assim: você tem orado? Não, eu não oro. Pô, mas aí... Não, eu não oro. Eu nem acho que Deus pode fazer alguma coisa. Aí piorou, né? Porque a partir do momento que eu não confio que Deus pode intervir na minha vida, não pode fazer absolutamente nada, não sei nem se eu posso me chamar de crente, né? O problema é quando eu me chamo de crente, acho que eu sou crente, né? E a minha oração é essa oração meio que já negando, como premissa, o agir de Deus na minha vida. Eu falo, não, acho que Deus não pode, né? O Filipenses, ele escreveu, olha, se você crê que Deus pode, por exemplo, impedir isso, ou impedir isso, né? Essa é uma fé imatura, ele falou, né? Eu discordo dele 100%. O que a Bíblia fala do teu cabelo, querido? Deus conhece cada fio de cabelo que você tem ou não está tendo mais, sei lá. Você acha que Deus não é soberano sobre o meu cabelo, o teu cabelo, as tuas rugas, as tuas células, a tua saúde no geral? É ou não é? Hã? Com isso eu não vou cuidar da minha saúde? Não. Não é isso. Mas que Ele é soberano, Ele é. Ele continua cuidando de nós. Por último, queridos, quando estamos sem forças, é do Senhor que procede a força que nos fortalece. Basta orarmos. Amém? Continua sendo uma máxima: aquele que busca, encontra. Se você orar e buscar, você o encontrará. Você o encontrará. Se não orar e não buscar, não há nada para ser experimentado. Amém? Certo? Eu tenho vontade de comer alguma coisa, né? Alguma comida gostosa. O que eu faço? Eu tenho que ir até lá e buscar isso. A comida não vai vir até mim. Deus é esse Deus que Ele ama ser buscado. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, nós apresentamos diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas. E mais uma vez nós queremos declarar e te dizer que nós confiamos no Senhor. Queremos mais uma vez te dizer que nós confiamos no teu cuidado para com cada um de nós. Nós confiamos que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa vida, e que você continua sendo esse Deus que intervém na nossa história. Um Deus que é capaz de mudar as nações, de mover as nações.
Um Deus que é capaz de mover todo o cosmo, todo o universo, toda a criação a favor dos teus filhos. O Senhor permanece sendo esse Deus presente em nossas vidas. Esse Deus que uniu a vida comum a essa vida santa na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós somos o templo do teu Espírito. E é onde os pés dos teus filhos pisam, aquele lugar se torna santo. Obrigado, Senhor, porque a tua glória, ela é permanente em cada um de nós. Porque o teu Espírito é permanente em cada um de nós. Obrigado por manifestar todos os dias em nossas vidas a tua soberania e o teu cuidado diante das nossas estupidezes, das nossas escolhas diárias, dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, como teus filhos, tuas ovelhas, como consagrados ao teu nome. Obrigado, Espírito Santo, mais uma vez, porque o Senhor começou uma obra na vida de cada um de nós e o Senhor irá completá-la, e nisso nós confiamos. Absolutamente no Senhor nós confiamos, cremos e esperamos para todo sempre. Em teu nome, Jesus. Amém.